Olá, para você que está aqui assistindo esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica semanal. O meu olhar ele é tradicional, é clássico, tá bom? Mas a gente vai fazer uma reflexão de acordo com o clima da semana mesmo, conforme vai se desenrolando. Essa é uma semana interessantíssima, porque é quando nós temos o ingresso de Júpiter no signo de Peixes, que é o seu domicílio noturno. E é uma posição muito interessante. Não vou adiantar aqui, né? Acompanhe aí nas avaliações nos dias da semana que você vai observar esse movimento. E se você não é inscrito no canal e gosta de astrologia tradicional, de um olhar um pouco mais técnico, aproveite aí para se inscrever no canal, acompanhar estas reflexões, né? E ativar o sininho aí das notificações também, ok, pessoal? Quem gosta de aprender astrologia, eu tenho alguns cursos de formação. Acessa na minha plataforma, que é o aprenderastrologia.com.br, ou pelo meu site, né, que é o www.astrologiaclassica.com.br, ok? Lá vocês vão ter os cursos, né, a disponibilidade aí de aprender astrologia com certificação. Tem cursos bem longos, os 2 primeiros somam ali 90 horas, aula bem legal, porque você vai aprender tanto a delinear o mapa natal, como também já incorporar uma visão preditiva, né, com várias técnicas aí para fechar o seu olhar em vários períodos. Mas também tem astrologia horária, astrologia e saúde, astrologia, carreira e vocação. E vou ter ainda aqui nessa semana, agora, gente, é uma semana bem inusitada para lançar curso, né, mas eu vou lançar, vou cumprir o que eu prometi, que é o curso para o delineamento do mapa infantil, tá bom? Mapa de uma criança, né? O mapa é o mesmo, né? O mapa natal, mas como a gente lida com essa época da infância aí, observando a carta natal, certo? Bom, vamos ao que interessa. Então, como eu falei para vocês, essa semana tem um movimento, ela é um pouquinho diferente da semana anterior. Na semana anterior a gente teve dias ali, né, em que não teve nenhum movimento no céu, outros dias, por exemplo, segunda-feira com muita coisa, Vênus ingressando no movimento retrógrado, a gente teve uma fase cheia. Essa é uma semana de fase minguante, né, último quarto da Lua, mas tem o ingresso de Júpiter em Peixes e tem muito movimento no céu, aí a semana tá bem dinâmica, né? Vamos ver aqui então no dia a dia como tudo isso vai acontecer. Então, eu coloquei quinta semana de dezembro, última semana de dezembro, vai do dia 26 de dezembro ao dia 1 de janeiro de 2022. Aqui a gente tem então essa fase minguante acontecendo. Dia 2 é um dia de fase nova, né? Iniciamos o ano aí já com tudo. O dia 26, bem depois do Natal, ele vem com um tom um pouquinho mais realista, né? Nós vamos ter aqui a Lua aplicando um aspecto de 120 graus a Vênus, só que a Lua está num ponto onde Vênus tem debilidade, ela está aqui ainda em Virgem, 25 de Virgem, né? E Vênus está aqui em Capricórnio, que é também um ponto de debilidade para a Lua. Então, esse aspecto que teria uma natureza harmoniosa acaba sendo muito prejudicado e não é tão expansivo. Envolve 2 astros que propriamente não têm uma característica carregada de malefício, mas não facilita muito o fluir de alegria, satisfação, das coisas muito dinâmicas, né? Ou de grande satisfação de desejo e interesse. Então é um dia que merece um pouquinho de atenção se o tema for lidar com produtos, né? Trocar produtos, aí, presentes que ganhou no Natal, comprar coisas, né? Aproveitar promoções, por exemplo, pode ser um pouquinho desafiador, né? Quer dizer, não é tão bom. Então, acho que eu penso assim no sentido de precariedade com o valor das coisas, né? Ele não leva propriamente a uma grande insatisfação, mas também ele não tem nada muito próspero. Então eu diria que às vezes a gente fica naquele meio de caminho que troca 6 por meia dúzia. Não tem uma tendência muito próspera e nem muito alegre, né? A secura, ela acaba prejudicando um pouco esse fator de interação, de entrosamento, de facilidade mais abstrata, por exemplo, e não é um dia muito bom para satisfazer desejos. Bom, também para o nível romântico afetivo, né, num clima de romantismo bem ruim, né, gente? Os signos secos, eles não têm uma característica muito afetuosa, né? Esse é um tom, inclusive, da interação, como eu falei para vocês, que envolve mais a umidade. Mas uma expressão de afeto, ela cai num campo muito mais realista. Então, depende um pouco de ajustar as expectativas aqui. Não é um dia, assim, de muita alegria, de muito ânimo, né? Depois, às 13h24, essa Lua vai ingressar no signo de Libra,
que é o signo regido por Vênus, é o domicílio de Vênus. Mantém um clima um pouco menos duro, né? Porque Libra já tem mais calor, tem umidade, já facilita um pouquinho mais o dinamismo do dia. E o final do dia é o momento da fase minguante, Lua quadratura Sol, 23 e 24, bem na viradinha do dia, né? Ele não assim, satisfatório, é bem de conclusão de ciclo mesmo, né? Porque o último quarto da Lua é um quarto que tem temperamento, né? Ele veicula o temperamento fleumático, que já é mais introspectivo. A própria época do ano também, né? Do calendário gregoriano também é um período de conclusão. Ele parece diminuir bem o ritmo dos acontecimentos. E aí o dia 27, pessoal, ele vem com uma tendência até equilibrada, né? Vou abrir todos os movimentos aqui. Às 7 horas e 7 minutos da manhã, a Lua aplica um aspecto de 60 graus a Marte. Marte está aqui em Sagitário, ingressou há poucos dias. Esse aspecto de Lua, que estará em Libra com Marte Sagitário, ele expõe Marte a um ponto de debilidade, que é aqui, né? Onde a Lua está, Marte tem debilidade. E isso acaba trazendo um clima agitado. Na verdade, a natureza do aspecto de 60 graus, ela não é muito profunda. Então, eu penso assim, uma agitação momentânea, muito rápida e depois ela se encolhe de novo. Não numa característica yin, porque a Lua está num signo ativo, que é o signo de Libra, né? E isso acaba trazendo aquele momento assim, né, como um flash e depois ele apaga de novo. E quando for 9h55, é um aspecto de 120 graus entre Lua e Saturno. Esse, para Saturno, já é bem melhor, aqui Saturno tem exaltação. Mas Saturno não é um astro também, tem uma característica rápida, de todos visíveis, ele é o mais lento, né? Visíveis a olhos nus, ele é o mais lento. Então a gente percebe um pouquinho, um ritmo equilibrado. Eu diria que ele caminha num sentido mais formal, né? Ele não é tão aberto, ele não é tão expansivo e dinâmico assim, né? Por exemplo, de aproveitar muitas oportunidades. Ele cai num sentido um pouco mais formal. Então, o dia 27, que é segunda-feira, ele é mais fácil se você tiver que lidar com as coisas que já está acostumado, no sentido mais formal, nada muito ousado, nada de mudar muito a direção, né? Não tem muito essa tendência, por isso vem com esse clima mais ameno. Agora, o dia 28, ele mexe um pouquinho com um clima, né, pensando no fator do humor. Primeiro, às 5h57, no início da manhã, a Lua vai aplicar um aspecto de 90 graus a Mercúrio. Lua que estará em Libra, o Mercúrio está em Capricórnio. Capricórnio é um ponto de debilidade para a Lua, o exílio da Lua. E como Mercúrio e Lua veiculam os temas vinculados à questão mental, né? Então, o clima do dia ele fica bem agitado, ruim, né? Para questão de interação, de troca, de tudo que dependa de opinião, de um respaldo de terceiro, de negociar com terceiro, não é muito fácil, certo? Então, deixe um pouquinho esse momento aqui. Assuntos comerciais, assuntos de transportes, né, as estradas de maneira geral. Não é uma característica de imprevisibilidade que ocasione, por exemplo, acidentes, né, de uma maneira direta. Mas para a comunicação, eu penso, mas no sentido da interação, ele não é muito agradável. Então, mantenha atenção aí, se vocês forem postar, o que quer que seja, mesmo que não seja em um nível profissional, mantenha atenção, pode gerar aí algum desconforto. Às 9h19, bem no meio da manhã, então a Lua aplica um aspecto de 120 graus a Vênus e de novo ela continua exposta aqui a um ponto de debilidade, mas Vênus agora tem um ponto positivo aqui no grau onde a Lua está, no domicílio diurno dela. Vênus está no movimento retrógrado, anima um pouco mais, mas não chega a ser uma empolgação ou um momento excelente, por exemplo, para investimentos, né? Investimentos, compras, o que envolve valor das coisas, produtos, trocas, no sentido criativo, para o processo artístico também, não é tão saudável. Pode ter uma pequena melhora, mas eu recomendo manter a atenção. Ele mexe um pouquinho com a característica de insatisfação. Por exemplo, se você tem uma perspectiva excelente, boa, do tipo, vou investir em tal fundo, em tal investimento, em tal coisa, porque ali eu posso ter uma recompensa boa.
Então, essa troca que não é 100% legal, ela acaba prejudicando um pouquinho, gera um campo de insatisfação. Nem sempre é o que a gente espera, por exemplo, né? Atrapalha um pouco a expressão de atendimento dos desejos e satisfação de maneira geral, certo? Então, é assim, não é propriamente chata, assim, né? Pesada, mas também ela não é agradável, não é alegre, né? Esse é um ponto importante. E às 18 horas e 10 minutos, quando a Lua chega a um aspecto de 120 graus a Júpiter. Júpiter está aqui no signo de Aquário, o momento final ali do signo de Aquário. Esse aspecto ele não troca muito poder nem para um nem para outro, né? Pouca coisa aqui, mas os contatos de Lua com Júpiter, eles animam um pouco o processo de alteração, né? E mesmo que a Lua esteja num signo cardinal, mas Júpiter num signo fixo, eu penso que ele anima no sentido de expectativa. É como se a gente tivesse com o pé assim, quase pisando em alguma coisa diferente, sabe? Num novo território e querendo desenvolver a esperança, alguma coisa nova, tal. E ele anima um pouco, né? Como é um trígono que envolve signos ativos, ele vai gerar um pouco mais de ânimo de maneira geral, mas não é apressado e nem é aquela coisa excelente, glamurosa, super dinâmica e empolgada, né? O signo de Libra não tem tanto essa marca da grande empolgação, mas eu diria que ele torna o clima mais amistoso. E ainda nós teremos um último aspecto aqui, um último movimento, né? Na verdade, no dia 28, que é o ingresso da Lua no signo de Escorpião, às 18h16, 6 minutos depois da Lua trígono Júpiter. Então, essa harmonia de Lua trígono Júpiter, que gerou um pouquinho de esperança, é quase como aquele momento que a gente respira fundo. Respira fundo para encher o peito de ar, mas depois, hora que solta, já não é mais tudo aquilo, né? Porque é quase simultaneamente. E quando a Lua ingressa em Escorpião, ela cai num ponto de debilidade, né? Que é o ponto de queda. Não é mais desanimado, porque o Escorpião é um signo fleumático que veicula ali as qualidades fria e úmida, então ele torna o clima mais introspectivo, certo? Quase que uma preparação aqui, né? Dia 29, exatamente, tem o primeiro movimento do céu, que é o ingresso de Júpiter em Peixes, gente, a 1h19. Júpiter entra aqui no seu domicílio noturno. Peixes é um signo fleumático, frio e úmido, ele é mais introspectivo. Então, o ingresso de Júpiter no domicílio noturno, que acontece durante a noite, ele mexe com as características mais esperançosas, místicas. Eu acho que o melhor de Júpiter em Peixe são essas características de compaixão, de esperança, de misticismo, de uma capacidade mais confiante, né? A gente pode dizer em relação à vida. Júpiter é um signo de temperamento sanguíneo, então a umidade está presente tanto em Júpiter como em Peixes. A umidade gera entrosamento. Eu penso muito numa característica de empatia. Júpiter permanecerá em Peixes até maio, aí ele ingressa em Áries, depois ele entra no movimento anual retrógrado dele, né? E volta para Peixes, onde ele vai ficar até dezembro. Então, esses primeiros momentos de Júpiter em Peixes, eles vão mudar um pouquinho o clima, porque deixam uma característica mais mental, teórica, né, que é o signo de Aquário. Eu até penso muito em Júpiter em Aquário com uma tendência muito pensante sobre justiça. Ela é bem mais lógica, né? E quando entra em Peixes, ele cai num campo mais compassivo mesmo, né? Não é que anima e gera grande expectativa, porque Peixes é um signo frio, então não vai deixar tudo empolgado, gente, tá? E, por exemplo, vontade de fazer só aquilo que gosta não tem nada a ver com Júpiter em Peixes, porque gostar é um tema de Vênus, não é de Júpiter, tá bom? Então, não acho que o clima geral seja se dedicar a tudo que gosta, não é isso. É ao contrário, Júpiter em Peixes, ele tem uma tendência confiante na vida, ele tem uma tendência de esperança, de expectativa, de que algo possa acontecer, de que as coisas se elevem. Mas é uma das posições muito místicas, né? Para quem lida com o mundo do misticismo, com religiosidade, com tudo que está além do óbvio, do plano material, acaba se enchendo, se inflando mais desse potencial todo, né? De confiança em relação às coisas. Agora, o ingresso de Júpiter em Peixes em um nível pessoal depende muito das condições da carta, né? Por exemplo, quem já tem Júpiter em Peixes, nesse trânsito de Júpiter em Peixes, estará completando um retorno de Júpiter, que acontece a cada 12 anos aproximadamente. Então, é um momento que na casa onde você tem Júpiter em Peixes, quem tiver Júpiter em Peixes, hein, gente?
pode ter aí alguma movimentação. O signo de Peixes é mutável, ele não é parado e ele vai gerando um movimento de conglomerar, de misturar as coisas, né, gente? Então ele não é sectário, eu penso até que ele diminui bem essa tendência que a gente veio sentindo de Júpiter em Aquário, que embora Júpiter não seja limitador, né, porque é um signo quente, o Aquário ele é um signo fixo, então Júpiter não fica plenamente aberto ali, né, plenamente confiante ali em Aquário. Já em Peixes, que é o seu domicílio noturno, ele vai criando um campo bem mais de movimento, né? Ele cria um campo de entrosamento. Então a gente pode ter até, por exemplo, para atividades que tenham como assunto principal a participação das pessoas em determinados assuntos, o envolvimento com algumas causas de dedicação às dores do outro, aos problemas do outro, né? Tem muito a ver com salvamento, eu penso, né? O Júpiter em Peixes é uma posição muito de salvar, né, quem precisa, e de confiar no mundo mesmo, né? É uma posição muito confiante. Então, se você tem Júpiter em Peixes, esse trânsito confirma aí um retorno de Júpiter, né, no seu mapa, que acontece a cada 12 anos, você vai sentindo uma mexida nesses temas aqui, tá? Como também quem tem esse Júpiter em Peixes formando conjunção ali com o grau do ascendente ou o grau do meio do céu, vai ter alguma movimentação. E não são todos, então não adianta observar onde Júpiter em Peixes está transitando no seu mapa se ali não tem nada, se não é um ponto importante como o ascendente ou meio do céu, gente. As influências astrológicas não atingem a todas as pessoas ao mesmo tempo e nem da mesma maneira. Então, esse Júpiter em Peixes em nível individual, ele vai ter mais uma marca para quem já tem Júpiter em Peixes, para quem tem ascendente em Peixes, para quem tem meio do céu em Peixes, né? E são os ângulos bem importantes do mapa, tá bom? E aí, depois a gente tem uma conjunção de Mercúrio com Vênus, bem às 7h27 no início da manhã. Essa conjunção, ela não é assim muito explorável no sentido animado, né? Grandes alegrias, porque o Capricórnio ele é mais centrado, né? Terra e melancólico, né, gente? Frio e seco. Mas, de certo, como o Mercúrio envolve a comércio e Vênus a moeda, essa conjunção ela pode trazer bastante racionalidade nos temas financeiros, nos temas ligados às compras, tudo que envolve o dinheiro em si ou o valor das coisas. Para a comunicação, eu já não vejo como nada muito expansivo, a menos que você esteja se dedicando a algum conhecimento técnico, que pode até ser interessante, tá? A gente tem também a Lua aplicando um aspecto de 60 graus logo em seguida, às 7h42, ao Sol, né? Esse aspecto de Lua aqui em Escorpião ao Sol, ele é bem chato mesmo, né, gente? A Lua já está debilitada em queda em Escorpião e aqui onde o Sol está, ela tem o exílio. Então, esse aspecto já é leve, 60 graus não é um aspecto forte, talvez a gente não perceba tanto, ele não tem nada muito animado. E depois, bem no meio do dia, 13h58, a Lua vai aplicar um aspecto de 90 graus a Saturno. Esse já enrijece bem, gente, tá? Porque a Lua debilitada numa quadratura de signos fixos com Saturno, ela é um pouquinho rancorosa. Então, evitem decidir temas importantes com outras pessoas, principalmente os que envolverem sentimentos, emoções, afetuosidade de maneira geral, porque não é muito fácil. É chato mesmo, como também ele gera bastante insatisfação. Então, se você iniciar uma atividade nesse momento, vai ter um clima insatisfatório a seguir, ok? Agora, como Júpiter ingressou em Peixes, ele estará nesse 0 grau durante o dia inteirinho, né? Ele não se movimenta tão rápido a ponto de mudar de grau. Júpiter é um planeta lento, né? Então, esse clima, né, de mudança de Júpiter de Aquário para Peixes, ele é levado durante todo o dia 29, ok? E no finalzinho do dia 29, 21h02, não é tão no finalzinho, né? Marte aplica um aspecto de 60 graus a Saturno. Marte está em Sagitário, Saturno está em Aquário. Não é uma troca assim tão forte entre os dois. A própria natureza do aspecto de 60 graus é leve, né? Mas eu também não acho que isso amplie nem um pouco capacidade realizadora. Não chega a ser tão produtivo esse aspecto. E aí na quinta-feira muda um pouquinho o quadro, né? Temos às 10h18, no meio da manhã, um aspecto harmonioso entre Lua e Vênus. Não é tão harmonioso a ponto de grandes alegrias. Esse aspecto expõe
tanto a Lua como Vênus há pontos graves de debilidade das duas, né? Então não é animada, gente. Não é bom também para lidar com os assuntos afetivos, compras, beleza, estética, diversão, entretenimento, satisfação. Talvez não seja muito fácil atender a esses interesses. E depois a Lua vai aplicar esse mesmo aspecto a Mercúrio, que acabou de passar ali pelo lugar onde Vênus está. Continua expondo a Lua mais um ponto de debilidade, é um momento um pouquinho delicado para os assuntos comerciais, trânsitos, burocracias, papéis, conversas, publicações. Não é um bom momento para iniciar nada nesse sentido. E no início da noite a Lua ingressa no signo de Sagitário, gente. Aí melhora um pouquinho mais, porque o Sagitário é um signo quente, ele tem uma natureza mais dinâmica, dinamiza um pouquinho mais esse teor das esperanças. E 2042, a Lua que estará em Sagitário vai aplicar um aspecto desafiador a Júpiter, mas ele não é desafiador, né? Mesmo que a natureza da quadratura tenha esse tema, porque há uma recepção. Então, a Lua estando em Sagitário, ela faz a Júpiter ingressar no seu outro domicílio. Então, ele já está no domicílio noturno. Quando a Lua aplicar esse aspecto, a Lua estará aqui no signo de Sagitário, então essa posição de Sagitário é o domicílio diurno. Dinamiza muito a característica esperançosa, a confiança, um senso de verdade, um senso de justiça, uma busca pela clareza das coisas, né? É bem interessante, vai acontecer ali no dia 30 à noite. O dia 31, último dia do ano civil, calendário gregoriano, traz um movimento, o primeiro movimento à tarde, gente, 15h15. A Lua aplicando um aspecto de 60 graus a Saturno. Esse não é sentido muito fortemente, próprio aspecto 60 graus é leve, né? Como não há uma troca muito grande, né, de dignidades entre os dois, nem de debilidades. Enfim, não acho que seja muito dinâmico, né? Mas depois a gente tem às 17h01, a Lua chegando ao mesmo grau onde está Marte. Aqui vai acelerar bem o ritmo, gente, acelera bem. Se você estiver viajando nas estradas e tal, pode encontrar um clima um pouco impaciente, apressado, as pessoas podem ficar um pouquinho agitadas. Naturalmente, Marte, que já é colérico, e um signo colérico, incentiva um pouco a pressa, a competitividade, os ânimos esquentados. E aí a Lua vai chegar a esse mesmo grau, então intensifica isso. Como também, se você estiver lidando com circunstâncias que dependam de colaboração de qualquer pessoa, não é muito fácil, né, gente? Esse clima colérico excessivo, ele não facilita demais o diálogo, né? Nem a troca, assim, não é muito afável, né? A gente pode dizer. E aí a gente passa o ano com essa tendência, né? O dia 1º de janeiro tem o primeiro movimento no céu à noite. Na verdade, o ingresso de Lua em Capricórnio vai diminuir o ritmo, né? É um feriado. E aí a gente tem essa diminuição. Mas ele assim, eu penso que ele não deixa tudo muito mal-humorado, nem chato, né? O Capricórnio, ele é um signo do zodíaco que tem uma tendência mais concentrada, organizada, metódica, realizadora também. E não é assim super vigoroso, mas mantém o clima, né? Também dia 1º é um feriado. 21h13, a Lua, que estará aqui em Capricórnio, num ponto de debilidade, vai aplicar um aspecto harmonioso a Júpiter, que ingressou em Peixes. E apesar de ser um aspecto leve, ele vai incentivar muito o senso de justiça, de verdade, e aqui não é uma característica tão compassiva, porque a Lua está debilitada em Capricórnio, e Capricórnio é um signo do zodíaco frio e seco, né? De qualidades primitivas da natureza fria e seca. Então, não facilita muito o entrosamento, mas eu diria que para um senso de verdade e realização das coisas no sentido de justiça é interessante, né? Não é super empolgante, o aspecto de 60 graus é leve, mas é interessante. E é assim que a gente termina essa semana, que é a última semana do ano, né? Então, vocês viram que todos os dias tem um certo movimento no céu, nenhum dia vazio, né? Mas muitos momentos da semana com aspecto de 60 graus, que não é um aspecto muito dinâmico,
Mas o ponto forte da semana é mesmo o ingresso de Júpiter no signo de Peixes. Júpiter em Peixes acentua esse processo de esperança, confiança, senso de justiça e verdade. É o que mais faz a gente buscar pela verdade por trás dos fatos, não no sentido só de descoberta, né, mas naquela busca pela verdade das coisas. Então ninguém entra de cabeça com Júpiter em Peixes sem confiar no que tem adiante, tá bom? Bom, gente, eu deixo um forte abraço para vocês, um feliz ano novo para todos vocês. Agradeço muito a todos vocês que me acompanharam aqui durante esse ano e que 2022 seja mais esperançoso. Vamos ver aí nas previsões para o próximo ano aí na semana que vem, tá bom? Um abraço forte. Se você gostou do vídeo, curta. Se não gostou, não tem problema não, tá? Eu sei que não dá para agradar todo mundo, né? A astrologia tem sido um tema bem diverso, tá bom? Mas enfim, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Um abração, até a próxima, então até mais.